Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente neste dia chuvoso, 28 de março, sexta-feira. Pois é, hein? Chegamos para mais um Arena CBN. Olha que já choveu bastante, agora já acalmou, mas é uma sextona daquelas, hein? Vamos juntos até às 5 horas da tarde. A minha barba intacta, porque disse ontem que jamais o meu Peixão seria derrotado dentro ou fora do alçapão pelo Bragantino. Fato se resumiu em vitória do Santos. Errei por um gol, não contava que o Sacha fosse acertar aquele torpedo contra o João Paulo. E como eu disse que não precisava nem ter o segundo jogo da Briosa contra o 15 de Piracicaba, porque a Briosa já estava na semifinal do campeonato estadual da divisão de acesso. Tudo bem, Lupe? Beleza. Gostei da sua japona, viu? Bonita. Opa, Muito aliás, bonita. se você quiser, eu posso indicar onde compra. Não precisa. Não quer, não? Obrigado. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você, ao Carlão, ao Cabelo, ao Fábio Scheibe, onde estiver, como diz o Cabelo. E o meu destaque fica por conta da vitória do Velo Clube para cima do São José. Eliminou o time. 2-2-1, né? 2-2-1. E Caio Mancha, né? Caio Mancha formado na base do Palmeiras. E eu vou falar um negócio aqui. Existe jogador de Série A de brasileiro, de Série B de brasileiro, de Série C de Campeonato Brasileiro, de Série D de Campeonato Brasileiro, de A1 de Paulista, de A2 de Paulista e de A3 de Paulista. O Caio Mancha, ele fez uma trajetória muito bonita nos clubes onde passou, quase bonita, né? Algumas não tão bonitas, mas é jogador de Série A2. Em Ribeirão foi bonito. Caio Mancha? Foi. Foi bem lá? Foi bem. E tá com uma estrela, ele estreou fazendo gol e fez o segundo gol ontem. É o foi pra galera. atacante que, se o time da Série A2 contrata e monta um esqueminha mais ou menos pra ele... Não, eu tô confundindo com o Sobe. Caio Dantas. Não, Caio Mancha. Não. Esse deixou uma mancha lá. Ele jogou lá? Jogou. Tudo bem, jogou no Botafogo, Caio Dantas. O Dantas, sim. Mancha não. O Mancha não jogou, não. Jogou na... o Mancha jogou na Ferroviária. Isso, na Tô Ferroviária. confundindo, me desculpe. Boa tarde, Carlão. Tudo bem, Carlão? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tá puxando tarde. o R agora igual ouvintes. carioca. Ai, meu Deus. Meu Deus. Quinta-feira chuvosa, o cara me dá uma dessa. Trevoso, hein? Mas é mania de bugrino, você sabe, né? Bugrino gosta de puxar o R. Eu vou ter que marcar uma entrevista. Nossa. Deu choque aí, Tudo bem aí, Cabelo? O que aconteceu? Caramba, que cabeçada no microfone, Deu meu choque velho. aí, pai. Olha lá quem tá vindo aqui. Vem cá. Ele é estrela, ela é estrela. Mas tá tudo tranquilo nesta Ele apresentou hoje parecendo como que fala? Um tupinambá. O pessoal tá te chamando aqui. Gostei da maquiagem hoje, hein, Júlio? Bem bonito. Elegante. Muito. Cabelo, tá assustado? Não, Mano, deu uma cabeçada no microfone, velho. Foi uma narigada, né? Mas Também? por quê? Só por causa que o Eliel falou que eu sou bugrina? Não. Eu vou ter que marcar uma entrevista coletiva Você pra vai ter que explicar. você vai ter que se explicar perante
Inclusive, sou. Bom, enfim, né? Cada um, né? Enfim. E quem não. É bugrino sarcófago? Não, Faz não é a sua É ligação. Ponte Preta hoje. Ah, pra variar, né? Pra variar. Não, mas boa tarde, Eliel, Carlão, Lupe. Quer dizer, Lupe, Carlão e Fábio Chay, onde estiver toda a nossa audiência. Não, hoje temos o Bugre. Ah, Hoje temos o Bugre, o sarcófago. contra quem? Eu posso falar sem problema nenhum. Contra o 15 de Piracicaba. Aliás, Olha, o maior alvinegro da O RMC. 15 hein? tomou a lombada ontem, vai tomar outro no sarcófago. Ó, vou falar, ó, já que tá todo mundo um entregando o outro, tem companheiro que tá feliz pra caramba com o resultado, hein? teve nego que Quem, secou- Carlão? Não, melhor Teve não. cara que O secou Carlão mais- usa a frase assim, ó. Tem companheiro que estou feliz pra caramba com o resultado. Quer enganar quem, Carlão? Ah, para. Estamos em 1, 2, 3, 4, 5 aqui com o Adentra Julião nos e estúdios. do Fábio con- Chaves chegando. Entre os 6 tem gente feliz com a eliminação do tem 15, gente hein? que fala pra você, a noite foi longa. Enfim. E aí, Chaibeta, boa tarde, tudo bem? Fala, Eliel, boa tarde. Boa tarde, ouvinte CBN. Sexta-feira pra você, né? Porque não vai trabalhar amanhã, porque pra gente é Olha, quinta-feira hoje, Deu né, no pô? meio, hein? Ah, mas como assim, Boa cara? tarde pra você no também. lombo, hein? Ah, que isso, lombo, assim, hein? assim você me desestabiliza. Não, Como assim? queria eu. Não. Amanhã estaremos por aí. Ah, você veio presencial amanhã? Pô, traz uns Claro. quitutes Então- aí na sexta-feira chamada santa. dever, né? Iremos nos abraçar, então, amanhã aqui. Ah, Vai sim. estar aí amanhã? Claro, meu nome é trabalho, eu sou chão de fábrica, meu cara. Tá certo. Certamente. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta? Ah, eu abri o e programa hoje tem- falando que era sexta, eu errei. Acontece. Desculpa aí. Quinta-feira que tem decisão do Paulistão para conhecer o adversário do Peixe na final do Paulista, Não né? precisava nem ter esse jogo, né? Mas, Na- já que a jogo federação difícil do rege- Palmeiras. tudo bem, Júlio Nascimento? Boa tarde, viu? Tudo bem? Tudo bom. Mandar um abraço pra Luiz, maquiadora. Fez um grande trabalho hoje. Só isso. Fez, cara, você ficou parecendo outra pessoa. Mandou bem. Você gostou, Léo? Gostei muito. Ah, então é isso que interessa. Gostei muito. Você tá bem? Tá tranquilo? Tô bem, graças Como a anda Deus. o nosso grande Manchester City? Não, o Manchester City eu não sei como tá, né? Mas você não é manchesteriano? Não, Não? não. Sou o discípulo de Sir Alex Ferguson. Ah, então é Arsenal, né? Grande torcedor do Arsenal. Não era o Fulham? Não, o Fulham faz parte da O Itália West Ham. agora. Ah, tá certo. Nossa, O Fulham tá na Itália. Bom, ó, vamos ver se você ajuda, Júlio. Porque no dia 28 de março, o Bugre esteve em campo. Foi contra o 15 de Piracicaba. E no mesmo ano que o Bugre esteve em campo, essa música aqui, ó, estava sendo lançada. Quer ver, ó? Prince. Essa música fez muito sucesso em 93. Precisa ver se o jogo é desse ano. O nome dele virou um símbolo, né? Não, mas é sério, essa eu lembro das paradas. Inclusive, eu tava conversando com o Rony, da EPFM, sobre essa música. Direto da Irlanda para o mundo. Ela fez muito sucesso em 93, cara. Precisa saber se é esse ano, mas acho que é Tem que por dar aí. aquela cercada, né? Essa música já tocou em Super Bowl, hein? Já. Sir Bonovox. Opa, isso. Música tradicionalíssima, agora sim. tradicionalíssima. Mais que que entrou a voz, agora sim. Agora sim. Música tradicional. Essa escolha foi bem, pena que entregou. Mas eu lembro dessa música em 93, agora eu não sei se é o mesmo ano do Sacófago. eu nem lembrava, porque fui pesquisar hoje. Nem sei do que se Acontece, trata. acontece. 4 horas e Ó, 12 baixão, ó, minutos. baixão, ó. Que é o baixo? Essa você toca baixo, né? Mas eu toco alto. Mas qualquer dia você podia tocar pra gente aqui no estúdio Não. pra gente ver como que é seu dom musical, né? Não. Você, Rafael Pio, hein? A gente podia organizar esse encontro, né? Você e o Pio preso tocando em pra Medellín. gente aqui. Não. Por que não? Porque a Você é agenda, né? individualista, cara? Não. Mas seria interessante, porque pode ser uma sexta-feira, por exemplo, que a gente já tá mais tipo, solto. Aí você pega, toca um baixo, o Pio toca um violão. Tem que ver se ele não vai ser preso. Você sabe que o Pio foi preso, Eu né? sei, lá em Medellín, né? Isso. Você sabe que o Cabelo toca gaita, né? Não, Você toca Não. gaita, Cabelo? não toco. que Na você juventude eu toquei bateria, percussão. Olha Até aí. Pozzoli estudei. cheguei a Ultimamente estudar, ele só mas- tá tocando bêbado de bar, meu amigo. Só isso que ele tá tocando. E olha lá. Qual que é a enquete do dia, Lupi? Vai. Bom, a enquete do dia é a seguinte. Hoje é quinta-feira, hein? Hoje é quinta-feira. Tem hoje Palmeiras e Novo Horizontino. Hoje tem Novo Horizontino. Hoje não tem... Hoje tem um negócio interessante, cara. Sabe o que eu queria perguntar pro ouvinte?
Quer dizer, eu nem tinha visto, na verdade, eu tô inventando tudo isso que eu tô falando até abrir o site aqui. Aqui, achei. Sabe que hoje é dia do diagramador. Ah, o pessoal que faz jornal, né? Que edita jornal. Exatamente. Que legal. E é o dia Jornal do combalido ultimamente, do revisor infelizmente. também, né? Revisor. Ah, então hoje é praticamente dia do jornal, né? Exatamente. Não tem muita coisa Não tem nada além pra- disso? Não. Então tá bom. Então vamos começar o programa. Tem alguma ideia de enquete aí, Júlio? O Júlio é criativo. Com base no Com dia? base na vida. Não, em dia. Hoje é quinta, chuvosa, véspera de sexta-feira fora santa. Alheio ao futebol. Não, Você gosta de bacalhau ou prefere só o cheiro? O que você prefere, Júlio? Que isso, Léo? Sexta-feira Calma aí. santa tá Não, chegando, não. cara. Eu sou um cara com uma alimentação mais restrita, Cara, né? eu acho Então que você não come sabe peixe? que seria legal? O pessoal fala o tipo de peixe, né? ele Porque gosta, agora, ele gosta. amanhã, sexta-feira santa, os católicos não Lá comem em Piracicaba, carne, né? sabe qual o peixe mais vendido? Qual que é? O filhote. Filhote, é verdade. Filhote. É verdade. Lá na Rua do Sim. Porto O só dá bacalhau filhote. é o prato tradicional O do domingo bacalhau de Páscoa, tradicional. né? Sabe qual outro peixe que sai muito nessa época? Salmão. Cação. 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 Cação é tubarão, não é? Não, acho que não. É uma espécie de bagre, eu acho. Não é tubarão, não. Eu acho que Nossa, cação é uma até espécie de agora tubarão. não. Tubarão Cação. pequenininho. Aquela De moqueca. água doce, que sai muito também nessa época, tambaqui. Tambaqui. O problema do tambaqui é que tem muito gosto de barro, né? Tem que tambar lá também. Ó, cação, peixe, O ó. lambarezinho com limão. Na e Rua aquela... do Porto tem o tambaqui também. Tem tambaqui. Mas o tradicional é o filhote. Filhote. É uma delícia o filé, Aliás, o filé depois de dessas filhote. brincadeirinhas, Merluza. amanhã a gente podia ir lá na Rua do Porto. Nossa, Ia ser bem recebido. Filé de merluza é bom, mas já é um peixe de água salgada, né? eu adoro. Pescada, Nossa. São Ó, Peter, Você lembra o dia que a gente comeu peixe sem querer, Lupe? Lembro lá. sardinha anchovada, Sardinha, não. Nossa, como chovas, hein? Cavalinha. Cavalinha é muito bom. cavalinha. Eu É adoro. muito- Tem a cavalinha cavalona, né? Bom, deixa eu aqui. Vai, ô Lupe, qual mais? Toma cuidado. Não, é né? que, que 54% dos brasileiros, quer ver? Ó, 54% dos brasileiros conhecem a origem do cação. O pessoal tá falando que cação é um tubarão mesmo. Normalmente, a origem da carne não é certificada. A espécie mais comum consumida do Brasil é o tubarão azul. Tubarão. Entretanto, espécie em risco está... Te amo. É verdade. Cação viola. Você costuma, ô Fábio Chave, comer peixe na Tô sexta-feira gostando, santa ou não? Claro, tem que seguir os mandamentos, né? Eu sigo bastante, minha família Esse católica. você segue, né? bastante 98% dos outros mandamentos, não, né? Esse de comer Não, peixe não. na sexta-feira santa, sigo a risca. Ah, bom. também. E agora na minha dieta restrita tem que ser a coisa mais saudável, né? Então aí vai ser um bacalhauzinho. Um salmão também amanhã aí, vamos ver. A gente Boa, decide. boa. Salmão deveria entrar nessa... Porque salmão o pessoal come o ano inteiro, né? Tradicional é bacalhau mesmo. Mas vamos comer. Aliás, qual time que era chamado de bacalhau, Cabelo? Vamos ver se você sabe. Bacalhau? É. Pô, agora. Vasco da Gama. Vasco da Ô, Gama. Tá calma aí. cara. Pô, acontece. E o mais legal desse programa é que você pergunta pro Cabelo, 15 responde, né? Mas tá no ar essa estranhou, bagunça cara. desorganizada. Cabelo não Ô, sabe. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. O valor de um SUV se mede pela qualidade, tecnologia e principalmente pela potência de seu motor. Um novo Tiggo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria, sem abrir mão de nada. O melhor SUV é aquele que cabe no seu bolso. E melhor ainda, se for de uma marca que você conhece e confia. Caoa Chery. Saiba mais em caoachery.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável.
Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O meu peixão chegou, hein? E se chegou com o Fábio Carilli... Aliás, esse Fábio Carilli... Olha, esse Fábio é do Carilli mesmo, viu? Entendo. Se ele for campeão, a gente organizou meu time, hein, velho? Organizou meu peixão. 4 paulistas, 4 finais para o professor Carilli. Que isso. E eu bato nessa tecla. Ele não gosta muito, não. Já até tivemos um entreveiro por isso. Que o Moacir Júnior fez o Fábio Carilli, né? Essa é a grande verdade. Na época, o Botafogo de Ribeirão tinha um baita time. Acho que foi 2018, não lembro, 2017. Tinha um baita time e pegou o Corinthians extremamente em baixa, treinador demitido e o Carilli assumindo. Se ele fosse um pouquinho mais ousado, ele, Moacir Júnior, o Botafogo de Ribeirão tinha feito 2-3-0 no Corinthians lá em Ribeirão Preto. E quando foi pra Arena, acabou perdendo por 1x0 aquele gol do Rodriguinho. Sim. Não sei se vocês lembram. O Corinthians se classificou por 1x0. Mas se o Botafogo tivesse sido um pouquinho mais ousado, o que iria ali acontecer? O Botafogo teria eliminado o Corinthians, o Carilli, consequentemente, não seria efetivado. Enfim, falando na lógica do futebol, quando o auxiliar não consegue êxito. Tem alguns folclores no futebol, né? O Fábio Carilli, ele carrega aquela coisa de ser um técnico retranqueiro. O próprio Tite também. Eu não concordo. Eu acho que o Carilli é um cara que organiza equipes. O Corinthians, defensivamente, com o Carilli em 2017, era muito bem organizado. Não tomava gol, dificilmente, quando saía na frente, dificilmente era vazado. O time do Santos, a gente não pode falar que é um time de retranca, é um time bom, é um time que tem boas saídas. É a especialidade dele, né? O Fábio, que usava o nome Fábio Araújo, era um baita de um volante, né, velho? Bom. Pegador. Contra-ataque forte com o Guilherme, os laterais. Pedrinho, né? Você sabe que eu tô tão velho que eu fiz um jogo como repórter e o Carilli, que é o Fábio Araújo, como jogador, velho. Caraca. Como volante. Eu não lembro do Carilli como jogador. Não, 2005, Barueri e Sertãozinho. Eu vi algumas fotos, ele eu fiz ele, se eu não me engano, ele jogou. Não lembro. Eu tô velho mesmo, velho. 2005. Ontem ele tava on fire lá no banco, ele tava bravo. E é isso, né? E a gente comentou isso, Carlão, hoje, pegando o extremo do outro lado. Gostei. Eu acho Vamos tocar nesse assunto. O Bragantino muito moroso, muito passivo. Muito blasé. Blasé é a palavra. Pedro Caixinha de braços cruzados, o time só tocando. O Sacha fez um baita golaço, os caras passavam pra ele, só davam a mão nele assim, tipo, ninguém abraçou, ninguém falou, vamos, que não sei o que. Não, nada. É aquela coisa que a gente só dava comenta, um toquinho na mão assim, parabéns, boa. É aquilo que a gente comenta nos bastidores, assim, falta alma pro Bragantino, cara, né? Time falta de torcida, espírito, né? falta... Não tem, os caras são muito acomodados, tudo do bom e do melhor, não tem cobrança. Não tem cobrança. Time de vôlei da 8ª divisão vibra mais do que eles, velho. Eu até falei algo hoje, não sei se eu vou me fazer entender, mas eu acho que se Ponte Preta ou Guarani tivessem o patrocínio que o Bragantino tem, eles já teriam conquistado alguma coisa. Com certeza. Com a torcida que tem, com a cobrança que tem. A imprensa de Campinas é uma imprensa chata, mas então valeu a pena abrir mão dessa possibilidade por contra a tradição? Fica a reflexão. Aí eu vou voltar naquela história com relação ao Santos também. Eu, sinceramente, por exemplo, eu não aceitaria o Guarani entrar em campo de vermelho, ou a Ponte Preta de vermelho ou de azul. E o nome da equipe sendo acompanhado pela patrocinadora. Sinceramente, não, cara. Não, o Eliel fica brincando do Manchester City. E, de fato, hoje o City é um dos grandes clubes da Europa. Será que se o torcedor do City falar assim, não abro mão... Tudo bem que, no caso, não mexeu nas cores do uniforme e tal. Mas, quando o grupo City chega ao Manchester... o grupo da Etihad, aquilo se gerou um grande debate, porque iria mexer na estrutura do time, de administração, iria mexer na tradição.
aquilo dividiu a torcida. Aí hoje, você pergunta hoje. O time tava 70 anos sem ganhar nada. Sim. Ganhou Champions, Premier League. Ô, Júlio, todo mundo vai dizer que valeu a pena. Quando nós fomos lá pra Bragança fazer o jogo da Ponte, aí a gente tava comendo aquela pizza fora do Nabia Bichedi. A gente não, eu tava no salgado, você comeu 3. E a galera conversando, né? Conversando populares, com a gente, né? Os populares conversando e tal. Alguns impopulares. Isso, e aí eu comecei a conversar com o torcedor do Bragantino, eu falei, cara, eu sei, o Bragantino hoje é Libertadores, é sul-americano, estádio lindo, tá bonito, tudo muito bem aparelhado, organizado, bonitinho, bonito, nos trinques. Virou um time de condomínio. Aí eu falei, cara, mas quando eu vejo vocês entrando em campo de vermelho e branco, me dói o coração. Aí o cara concordou comigo, ele falou, mas isso aqui ia fechar. Eu falei, não, eu entendo, eu super entendo esse debate, eu acho que é válido, como o Júlio tocou no assunto do City, mas aí volta o Carlão, tiozão de churrasco. Cara, não dá, eu não aguento ver o Bragantino blasé, sabe? É difícil. Posso te dar uma dica, então? Vai. Só não ver. 4 horas e 24 minutos. É mais fácil. É mais fácil. Deixa eu mandar um abraço. Sabe quem tá ouvindo a gente, Lu? Não. A Daniela Pedroso. Opa, Ela já Daniela, falou que quase bateu o carro 2 vezes com as palavras difíceis do Carlão de Freitas. O Carlão ele usa palavras que não estão no dia a dia do nosso No vocabulário. vernáculo popular. Exato. Mas sabe, bem. eu posso pegar um gancho dessa situação que o Carlão disse? Claro. Porque o Bragantino, Que não. depois dessa parceria com o Red Bull, o que aconteceu? É claro que ele fez um campeonato ali brigando nas primeiras Sim, colocações, mas sempre depois caiu. O grande foi o título da Série B, que aconteceu logo de cara, e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana perdeu para a LDU. Perdeu. Vamos fazer um exercício aqui, Júlio, Cabelo, o Eliel, o Chaibe, Carlão. Vamos supor se aquilo lá atrás tivesse acontecido. O quê? A parceria entre... Vou pegar os dois, tá? Se fosse Ponte Preta e Guarani. Se tivesse essa parceria com a empresa de energético. Com todos esses resultados, eu tenho certeza que hoje, segunda-feira, depois da eliminação do Santos, ia ter reunião no Conselho Deliberativo para acabar com a parceria. Pra qual time? Se fosse Ponte Preta ou Guarani. Aqui é difícil. Eles estavam no conselho debatendo. Eu tenho certeza. Mas fez investimentos, fez estádio, reformou e tal. Mas cadê o resultado? Cadê o título? Cadê o caneco? Cadê o caneco? Cadê a final? Não veio até hoje. E já são desde 2018, né? 2018. Ó, e tem gente falando, ouvinte mandando áudio justamente dessa parceria aí que você tá falando, cara. Não, é um assunto polêmico, Quer ver, é um assunto que a gente tem que estar preparado. Tem pessoas que concordam com a parceria, tem e acham pessoas legal, que não concordam. E outras pessoas não. Quer ver, ó? Quero. Boa tarde, pessoal do Arena, Cláudio do Jardim Proença. O Júlio Nascimento disse aí, valeu a pena abrir mão. A Red Bull nunca cogitou assumir Guarani ou Ponte Preta. Nunca. Eles procuravam um clube que tinha dono, que não é o caso do Guarani e da Ponte por serem clubes associativos. Então esse papo que os clubes abriram mão, tal, isso não é verdade. Aí. Nunca cogitou. Aí, Carlão. Não, mas não foi isso que o Júlio quis dizer. Foi isso que você quis dizer? Não, Eu acho que às vezes vocês entram numa celeuma. É um exercício, mas assim... Eu acho que cogitar primeiro, nunca cogitou, mas que teve alguma sondagem. Sim, teve sondagem na Ponte Preta. No Guarani, não. Isso é informação de um ex-presidente do clube que participou da reunião. Mas, o Júlio, eu acho que seria ao estilo Bragantino ou um patrocínio? Não, essa sondagem na Ponte Preta foi dos mesmos moldes ao que tem no Bragantino. Foi uma sondagem, não foi uma proposta. E aí o presidente rebateu. Se eu aceitar levar isso ao Conselho Deliberativo... Sim. Eu serei esculachado, porque aqui na Ponte Preta dificilmente vão aceitar mudar as cores do time. E, inclusive, ele se baseou no estatuto da Ponte Preta, que não permite a mudança das cores. Acho que no Guarani também tem esse estatuto. Mas no caso da Ponte teve uma sondagem. Mas o que eu quis dizer foi um exercício de imaginação. Sim, perfeito. A gente entendeu, Júlio. Fica tranquilo. Eu tô tranquilo, graças a Deus. A Selene mandou aqui, meu Deus, japona. Quantos anos vocês têm? Expressão vintage. O que é japona? Mas japona é isso aqui que eu uso. Aí, grande, jaqueta, pullover. Qualquer dia eu vou te suéteres. mostrar. Qualquer dia eu vou vir com uma japona, uma galocha, eu vou tirar um retrato e vou te mandar. Galocha é galocha pé, bota, não é? né? Não é? Galocha é bota. Só vai faltar Vem com papete. uma conga.
Papete tá sobrando. Papete não pode, não tem um gota. Você lembra da sandália de Cristo lá? Não tinha a sandália da... Tinha, papetona, né? Papete. Cabelo tem duas dessas. dessas. Eu uso. Tá na moda. O Lupe fica me perseguindo mas você com usa essa aqui questão. no grupo? Não De vez em quando. Não, Só quando tá com a gota atingida. Se ele né? vier com essa Justa papete causa, né? aí, Deus me livre. Justa causa. Aí não. Alguém falou que o Santos não ia passar ontem? Eu não lembro. falei. Eu falei. Não lembro. Queria saber, cadê as pessoas que falaram que o meu peixe não ia Estou aqui. passar? Eu tô aqui, eu vou assumir. Vocês têm alguma coisa a dizer? Eu Que tenho. o Bragantino arregou. Ah, pelo amor de Deus, gente. Para. O Santos atropelou o Bragantino desde o Atropelou. primeiro Não, minuto de atropelou jogo. mesmo. Eu disse que o É Bragantino ia necessário vencer. ser Não, honesto o Santos na jogou bem. análise, na avaliação. Incontestável. O Juliano jogando bola ontem, velho. Pedrinho Ele ia jogando fazer demais. um baita gol, hein? Mas como que é? O Matheus Fernandes tirou, né? Sim. Que ele pega um Fernandes, rebote, o Matheus Fernandes Ah, levantou vitória a perna. Aliás, o Juliano ele deu uma declaração, vai muito do que eu penso. Ele disse: claro que a atmosfera de jogar aqui é diferente, o torcedor já vai com aquela coisa de. É o Corinthians, por exemplo, que tá ali, provocação e tal. 40 mil pessoas, 45 mil, por favor, não diminua o Santos. E claro que traz uma atmosfera diferente se fosse na Vila Belmiro. Só que aí o Juliano, que é o cara que joga, é o jogador do Santos, fala, só que eu prefiro jogar na Vila Belmiro. Mas isso é média. Isso é média. A final vai ser aonde? A final vai ser aonde? Em São Paulo o Santos não joga mais. Vai nem ser em São Santos. Paulo, nem... Não, ele joga em São Paulo contra o Palmeiras. Mas como mandante, não. Como assim contra o Palmeiras? Ainda tem jogo, Carlão. Não, então... Novo Horizontino pode surpreender ele só joga hoje. em São Paulo como visitante enfrentando o Palmeiras. Porque o Corinthians não libera mais e o São Paulo, por enquanto, Mas também por que o Corinthians não vai liberar mais? O Corinthians tomou um prejuízo, né, Eliel? O Corinthians recebeu 850 mil de aluguel pelo espaço, só que nesse valor já estaria o custo do jogo. E aí o Corinthians acabou pagando 541 mil dos custos de jogo, sobrou 310 mil. Negócio da China. Não 310 você não paga a manutenção do gramado, meu velho. Aí o Corinthians deixou quieto isso aí, falou nem pensar. Então, como diz o Celso Somano, não estando bom para ambas as partes, vamos acionar a justiça. Mais um ouvinte que mandou áudio pra gente aí. Vai. Boa tarde, tudo bem? É o Gramário. O tempo tá feio que nem o Lupe, mas tudo bem. Então, Gramário, tá de sacanagem. Eu sou bonito, Só cara. uma pergunta. O patrocínio da Monkey Mac é porque o programa é pesado? Essa foi boa, hein? Ô Gramari, você acertou as duas coisas. O tempo feio igual o Lupe e o patrocínio é por isso. Aliás, a Monkey Mac levanta tudo, até a autoestima do Arena. Viu? Já tá na hora, ô Nilson Belisário? Então vambora pro Repórter CBN. A gente volta já. Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de março de 2024, o governo federal prorrogou mais uma vez o Desenrola Brasil. O prazo para renegociação de dívidas pelo programa se encerraria no domingo, mas foi estendido até o dia 20 de maio. Já é a segunda ampliação no período. Inicialmente, o Desenrola Brasil seria encerrado em dezembro. Medida foi publicada no Diário Oficial dessa quinta-feira. A projeção de crescimento do PIB brasileiro para esse ano subiu levemente de 1,7% para 1,9%. Já a estimativa de inflação para 2024 permaneceu em 3,5%. Os dados estão no relatório trimestral de inflação, divulgado hoje pelo Banco Central. A Fundação Renova foi multada pela Justiça em R$250 mil por má-fé, porque negou auxílio financeiro emergencial aos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão. A organização foi criada pelas mineradoras responsáveis pela estrutura após a tragédia em Mariana, Minas Gerais. Segundo o processo, a fundação excluiu as pessoas que aderiram ao sistema indenizatório simplificado na lista de beneficiários. A organização também não reconhece o litoral do Espírito Santo como uma área afetada pelo desastre. Ao menos 373 moradores de 23 cidades mineiras e capixabas fizeram denúncias sobre os cortes à Defensoria Pública e ao Ministério Público. 19 pessoas morreram no rompimento da barragem, que aconteceu em novembro de 2015.
Mais de 32.500 pessoas morreram em ataques de Israel em Gaza. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde do território palestino, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. Segundo o balanço, o total de feridos chega a 74.980. A guerra começou depois de a facção fundamentalista atacar Israel no dia 7 de outubro. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34, Mário Quintino chegou à véspera da Sexta-feira Santa, feriado, muita gente saindo do trabalho já querendo saber a situação das rodovias. Conta pra gente então, Mário, boa tarde pra você. Eu acho, Mário, que você precisa abrir o microfone aí pra nós, e aí quando você der o ok no microfone vai sair o áudio aqui. Ele tá emocionado, Santos passou, o Peixão tá na final, aí vai, mas tem crédito, o Mário Quintino tem crédito. Vamos ver se agora vai? Quer ver? Já está aberto, vamos lá? Vambora, Mário, agora sim. Vamos lá, só fazer um registro também, viu, Eliel? Ontem eu falei que ia sair gol do Gil, saiu do Joaquim, então... Estamos ali na mesma zona de campo, ok? Perfeito. Acertei. Você foi bem. Vamos lá, então. O sistema Anhanguera Bandeirantes tem trânsito intenso já, Eliel, tanto para quem vai em direção do interior, quanto no sentido da capital, na altura de Jundiaí. Principalmente quem vai em direção de São Paulo, atenção, a Bandeirantes, por exemplo, tem 5 quilômetros de lentidão, e na rodovia Anhanguera a lentidão começa ainda no 66 e vai até o quilômetro 60. Então, atenção aí pelas duas rodovias. Sentido do interior, a rodovia dos Bandeirantes tem situação um pouco melhor, porém com lentidão na altura de Jundiaí e também na praça de pedágio, já na altura de Vinhedo. Aqui em Campinas, a rodovia Adalberto Panzan, na ligação entre essas duas rodovias, é um bom caminho. E eu trago informações também para o nosso ouvinte que utiliza a Santos Dumont, que tem movimentação maior em direção de Indaiatuba, na saída pela Lix da Cunha, e também já no trevo ali com a rodovia dos Bandeirantes, a movimentação é bastante intensa. Lembrando que todas essas rodovias também têm pista molhada, atenção por conta disso, e claro, desse excesso de veículos, a gente vai seguir acompanhando e também trazendo aí as atualizações. Eliel. Perfeito, Mário, obrigado. Você volta já no ponto final, porque hoje todo mundo vai querer saber da situação do trânsito, seja dentro ou fora de Campinas, nas rodovias. 4h35. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais, ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. O valor de um SUV se mede pela qualidade, tecnologia e principalmente pela potência de seu motor. Um novo Tigo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria, sem abrir mão de nada. O melhor SUV é aquele que cabe no seu bolso. E melhor ainda, se for de uma marca que você conhece e confia. Caoa Chery. Saiba mais em caoachery.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos com os resultados dos jogos de ontem, quarta-feira, da Superliga Feminina. O Barueri perdeu em casa para o Flamengo por 3-1. Osasco venceu o Pinheiros por 3-0. Amanhã, jogos também pela Superliga Feminina. Playoffs, hein? O SESI Bauru encara o Praia Clube, esse jogo às 6h30 da noite, em pleno feriado de sexta-feira. E também
E também tem o duelo entre Fluminense e Minas, que acontece no Rio de Janeiro, jogo marcado para as 9 horas da noite. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Programa Humana Ideia, com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no Trânsito começa por você. Já pode marcar na agenda o dia 31 de agosto, pois está confirmada a 18ª Feijoada do Giovanetti. Garanta sua presença no evento mais esperado da região. É a sua oportunidade de apoiar instituições beneficentes enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Para mais informações sobre o ingresso, siga nossas redes sociais, @giovanetti.campinas. Historicamente, o melhor. Beba com moderação. Arena CBN. Quatro horas e 40 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Muita gente participando, mandando mensagem. Tem ouvinte mandando... Pode vir aqui, pode vir, cara. O cara tem vergonha, velho. Quem não mama não chora, né? Quem não chora não mama. Estamos recebendo uma visita aqui no estúdio. Grande Mauricião. Dá boa tarde no microfone, Maurício. Olha a sacola, Eliel. Dá uma olhada na sacola. Você tem uma voz grossa, né? Recebendo um... Eita, rapaz. Abre agora aí. Na quinta-feira eu recebi aqui um presente. O nome do rancho é o nome do Lupe, né? Rancho Pança. Mandou aqui pra gente cachaça número 1, tipo premium, velho. Olha o tamanho do casco. Que isso, velho. Ficou pra fora, o menino ficou feliz, hein? Parece que... Muito bom. Fiquei feliz agora, hein? Olha... Parece eu quando era criança ganhava Yakult. Olha que presente. Uma bela edição da cachaça. E ela é minha amarelinha. Essa deve ser aquela aguardente. Obrigado, viu, Maurício? Um abraço pro pessoal lá do Rancho Pança, viu? Só falta se pagar o churrasco agora. A sacola nós vamos... A sacola... agora que eu vi a provocação na sacola. Mandar um abraço pro pessoal do rancho lá que mandou aqui essa cachaça maravilhosa pra gente. Brigadão, hein? Pra gente? É porque ele vai abrir agora, vamos degustar. Não, no ar não pode, mas já... Vamos lá. Ó, eu queria falar um negócio com vocês, porque ontem vocês, inclusive o Cabelo, foi extremamente desrespeitoso com o Santos. Eu não fui extremamente. Me respondeu às 5 da manhã, quase que eu xinguei a 8ª geração dele hoje. Mas time grande nessa fase, gente. Com todo o respeito ao Bragantino. Eu não fui desrespeitoso. Time grande, cara. E outro ponto que eu queria falar que nós deixamos passar. O árbitro foi bem no jogo de ontem.
o Kandansan, né, que tá crescendo aí. Tanto é que ninguém fala dele, né? Eu achei que ele foi bem. Quando isso acontece, é o novo queridinho da federação. Na hora do possível pênalti pra cima do Guilherme, lá no começo do primeiro tempo, todo mundo pênalti e tal. Ele bancou, falou, não foi pênalti. Ele se enroscou lá, lance normal, veio o VAR, olhou o lance e falou, segue o jogo. Eu acho que ele foi bem. Qual que ele apitou foi São Paulo e Palmeiras, né? Aí ele foi mal. Nossa. Aí ele foi mal. Uma bagunça. Mas ontem ele foi bem. Não, eu não fui desrespeitoso. Sucinto. Pelo contrário, muito respeito. Você falou que o Santos jogar em Itaquera, ele estava se apequenando. Você usou esse termo. Calma aí. Entendeu? Agora, o Santos ontem foi o que ele sempre foi. Gigante. Ele atropelou o Bragantino. Grande atuação de Pedrinho. Com assistência. Né? Não achei, não. Eu achei. Não. Talvez seja outro jogo, então. Eu acho que certamente. Eu acho que o Guilherme foi melhor ontem, na minha visão. Mas por que se apequenando? Ele falou que se o Santos jogasse no Itaquera, estava se São Paulo apequenando. fez dinheiro no final da década de 90 e início dos anos 2000, alugando o Morumbi para os rivais. Não, mas claro, ele não pensa assim. Os grandes títulos do Corinthians, antes de 2020, estão no Morumbi. O Santos cansou de ser campeão no Morumbi. Ele não pensa assim. Mas o Morumbi é outra situação. Mas por quê? Eu acho que o Morumbi ele tem mais a cara do Santos. Bom, mas o que é a cara hoje do... Por que a arena do Corinthians não tem a cara do Santos? Pela rivalidade. É uma arena pela moderna. Rivalidade. Não, tudo bem. Mas o Corinthians é mais rival do São Paulo do que do Santos. Não, mas pro Santos é o Corinthians. É mais rival. O grande rival do Santos é o Corinthians. Na minha opinião. Ô Lupe, eu não acredito que você fez isso, Lupe. Dá uma olhada. Mandar um abraço só para completar. Pro nosso responsável pelas promoções. Business. Parabéns para ele, hein? Do ponto de vista paixão e romantismo e saudosismo meu. É mais ou menos a história do Bragantino. Acho que vai. Eu entendo. Tem todas as questões, beleza. O futebol business é incontestável. O sucesso tá aí e tal. Mas eu tô com o cabelo também. Eu sei que pode ser até uma opinião impopular, retrógrada e tal, mas eu antiquada. Mas o Morumbi, Júlio, por que eu digo que o Morumbi é diferente da Arena? Porque o Morumbi, em outros tempos, ele era o palco do futebol paulista, assim como o Pacaembu. Apesar de ser do São Paulo, estádio particular, mas era o estádio de todas as torcidas dos grandes clubes do nosso estado. Então o Santos foi campeão lá, o Palmeiras foi lá. Então, a Ponte quase foi campeã duas vezes, a Inter foi campeã Há uma ligação com o Morumbi. Ponte quase campeã na mesma frase é uma coisa que acompanha a Neoquímica foi o estádio que abrigou a seleção brasileira nos últimos anos, que abriu a Copa do Mundo. Então, se a gente pensar na modernidade hoje... Eles são muito saudosistas. Eles são muito saudosistas, Júlio. Não dá onde comporta público... Não dá eu acho que não, mas eu acho que todas as opiniões contrárias ao meu pensamento, elas estão certas. Não foi o que você falou ontem. Elas estão certas. Porém, eu continuo com esse pensamento até teimoso, assumo. Não tenho nenhum tradicionalista. Conservador. Tudo bem, não tem problema. Mas eu confesso que me custa a compreender o Santos na Neoquímica Arena. Assim como se fosse o Santos no Allianz Parque e assim como foi o São Paulo contra o Água Santa no Allianz Parque. É isso. É uma discussão que não vai levar lugar nenhum. Ninguém vai mudar a minha ideia, a gente não vai mudar. Peraí que o Chaib tem uma opinião relevante. Vai falar. Fala aí. Não, eu ia falar justamente os números, né? Friamente os números, né? Ontem a renda para o Santos, renda líquida para o Santos. Ontem o Santos saiu da Neoquímica Arena com R$770 mil. Número 7 vezes maior que aquele jogo contra a Portuguesa também na Vila Belmiro, nas quartas de final, quando a renda foi pouco menos de R$100 mil líquida para o Santos. O Santos ontem fez R$770 mil nesse jogo contra o Bragantino na Neoquímica Arena, com o maior público da Arena nesse ano, né? Mas esse valor já pagou também o Corinthians? Descontado tudo. O que sobrou. Tudo. Pagou então, tudo, pagou os custos. Foi quem rodou na história, né? Foi, porque o Corinthians ficou com 300 mil, né? E o passivo todo, né? Do gramado ruim, enfim. O Pacaembu ficar pronto quando? Alguém tem essa informação ou não? Era pra ter ficado pronto pra final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Não ia ficar. Eu acho que julho já tem o Pacaembu. Passei hoje lá no Pacaembu. Não parece tão brevemente. Você podia providenciar uma entrevista com o engenheiro responsável pra gente, né, o Chaib? Vamos lá. Aonde? No Pacaembu. Semana que vem eu vou passar lá. Eu faço com mais calma lá. 4h47, antes da gente falar de Palmeiras e Novo Horizontino, tem mais ouvinte mandando áudio pra gente. Põe no ar aí. Boa tarde, amigos da CBN. Você acha que o jogador Fagner do Corinthians vai ser um dos jogadores mais visados do brasileiro? Por quê?
tanto pela parte de arbitragem como jogador adversário. Por quê? Porque o cara não tá mais jogando bola não, né? É só pancada pra todo lado. É Rogério de Sorocaba, um abraço a todos os amigos da Arena. Sorocaba nos abraça. Ó, aqui, Sorocaus. E Sorocaba chorando. Nossa, Sorocaba, Piracicaba. Aliás, cara, essa fala é boa porque o Fagner abriu a caixa de ferramentas contra o coitado do Londrina, hein, velho? Não dá mais, Eliel. Eu defendi o Fagner por muitos anos na minha Você, vida. como um bom corintiano, tem lugar de fala. Não. Eu defendi o Fagner há muito tempo desse rótulo de maldoso, mas não dá mais pra passar pano. Ele já passou do ponto há muito tempo. Cara, ontem o que ele fez com o Iago Telles é desproporcional. Um amistoso, uma jogada perdida. Ele vai lá e não assume o erro depois. Não dá. Fagner, eu vou dar uma dica pro Fagner. Acho que nós já tivemos uma safra muito boa, agora estamos em baixa. Acho que ele poderia participar um pouquinho do UFC, tá no momento, né? Marcar uma lutinha contra o Popó. Talvez ele dure mais do que o Bambam. Mas eu acho. Em algum momento ele vai prejudicar o Corinthians com essas expulsões aí gratuitas. Ô, Júlio, cara, eu vou falar uma verdade pra você. A trajetória dele. Tem muita gente. Eu vou falar a grande verdade sobre o Fagner. Tem muita gente que fica com medo de falar isso. Fala que nem você falou, passa do ponto. É maldade. Eu enxergo maldade nas entradas dele. É maldade. É maldoso. É desleal. Essa é a palavra. É desleal. É desleal. O Fábio Santos, ele estava participando de vários podcasts aí entrou o assunto Fagner. Ele falou que até entre o grupo, entre os jogadores na resenha, os caras tiram uma onda com o Fagner sobre a violência dele. Mas o Hendrick deu uma jantada nele que ele perdeu até o ar, hein, velho? E o estádio o Hendrick deu uma jantada nele que ele nem revidou depois. E o estádio, quando é jogo na casa do adversário, o Fagner toma o estádio vibra. Porque já tá caracterizado como esse cara que chega mais desleal. Jogador marcado. Desleal. Exatamente. Então, passou do ponto, né, já. Só vai parar quando ele atingir e lesionar um atleta de Mas ele já lesionou o Ederson no Flamengo, ele já quebrou o joelho do cara. Essa entrada foi do Ederson, foi criminosa. Isso pesou pro término da carreira do Ederson. Exato. Ederson, aquele atacante, né? Era do Flamengo. E uma bola e a bola, só pra lembrar, tava lá no escanteio, velho. Não era nem um lance de nada disso. Vamos pro mais um ouvinte de áudio antes de falar do Palmeiras aí, hein? O Palmeiras joga. Tarde Arena. E aí? Meus amigos, eu sei que vocês, além de companheiros de equipe... lá vem. Vocês também são parça, né, velho? São companheiros, né? Amigos. Tem gente aqui que não pode... É longe de mim querer gerar qualquer tipo de atrito, mas... tem apenas curiosidade. Manda. O saldo do Santos, após a venda de mando, o aluguel da Arena Itaquera, Neoquímica, foi positivo ou negativo, hein? Nós não vamos falar, não vamos entrar nessa discussão, não. Nós não vamos entrar de novo, não. Foi o tema agora. Mas não vamos discutir isso. Eu acho que para esgotar é o seguinte, eu continuo com a minha opinião, os contra continuam com a opinião e acabou. Carlão, assim, não é questão... E o Santos vai ser campeão paulista, pronto. Pode chamar o Gaúcho da Fronteira e continuar o baile, né? Sabe essa história aí? Sei. Rapidinho. Cara, Carlão de Freitas foi no Chapéu Brasil. Com amigos. E estava tocando Gaúcho da Fronteira. O Júlio nem conhece Gaúcho. Você não conhece, mas é um grande ator, um Ele artista, anda aquelas roupas cantor. tradicionais de CTG, sabe? Não. Bombacha. Certo, sei. Toma chimarrão. E Carlão de Freitas se embebedou. Saiu. O corpo saiu da alma. Ele saiu simpático. E um certo momento do show, do espetáculo de Gaúcho da Fronteira na cidade de Sumaré, Carlão de Freitas embriagado, os amigos fazendo uma certa pressão. Carlão de Freitas falou assim: eu vou até lá e vou beijar a mão do Gaúcho da Fronteira. E ele sai dando cotovelado e sai. Tava longe do palco. Ele chega no palco, Gaúcho da Fronteira estende a mão para Carlão de Freitas e Carlão de Freitas beija a mão do Gaúcho da Fronteira. Muito. São histórias que ficam pra vida. É isso aqui, né, ó. É isso. Eu acho que é mais do que isso. Enquanto o Júlio Nascimento beija a mão de Thiago Barbosa, Carlão de Freitas beijou a mão do Gaúcho da Fronteira. Mensagem do nobre ouvinte aqui, ó. São por causa de pensamentos pequenos como esse retrógrado do Bugrino Carlão que Ponte e Guarani estão onde estão. Se tivessem se aberto a Red Bull, estariam jogando Libertadores todo ano. Guilherme Abreu. Mandou aqui. Não pagariam. Respeito o Guilherme, mas eu permaneço retrógrado. Não consigo enxergar a Ponte em Gramado de Moisés no Carelli entrando de vermelho. Nesse sentido aqui é o Alex Cruz. Não dá, Alex Cruz, direto de São Paulo, na Vila Carrão, assistindo a gente pelo YouTube, hein, velho? Sim, hein? Vila Carrão isso, hein? A Vila Carrão nos abraça também. Carinhosamente. O Marcos Pimenta de Indaiatuba tem lugar de fala.
O Nobre Cabelo, que inclusive deveria ser Falha o nome, não Cabelo, esconde o jogo. Diz que é primavera, mas no fundo é santista de carteirinha. Abraço ao Marcão. Não, eu adoro o Santos, Maior sim. Santos todos os tempos, na ponta da língua. Você sabe que ele é 70%. Maior Santos todos os tempos, na ponta da língua. Eu falo que o primeiro... Tem que falar. Rodolfo Rodrigues, Chiquinho, Márcio Rossini, Toninho Carlos e Gilberto Sorriso. Boa. Dema, Paulo Isidoro e Humberto. Lino, Serginho Chulapa, Zé Sérgio, técnico finado, professor Castilho. Campeão Paulista 84 com gol de Serginho Chulapa no Morumbi, diante do Corinthians. No Morumbi, tá vendo? Diante do Corinthians, esses pensamentos lotado. de vocês fossem, né, tá vendo? Eu vou falar um negócio. Cara, eu acho que a polêmica é a polêmica do ano. Todo mundo tem um Santos na ponta. ponta. Cara, velho. Eu não sou o cara, mas falou o Santos. Que memória. Isso aí. Que memória. O Corinthians é um timaço. Tinha Arthurzinho, tinha Zenon, tinha... Olha, o João Cabelo, Paulo... esse jogo... Era Carlos Edson... Era pontos corridos. Mauro... Né? A zaga, cara. Mauro... Daniel Wagner na Gonzalez, esquerda. Gonzalez, Primeiro volante... Joaquim. Você zicou o cabelo, velho. Pituca. O primeiro volante eu não lembro, mas era Arthurzinho e Zenon, Paulo César Capeta, Lima e João Paulo. Bruno Otávio. Paulo César Capeta, que afastava a defesa só no ritual. Paulo César, que, viu, revelado no Botafogo de Ribeirão, direto para a seleção brasileira. O Rogério, o Rogério mandou aqui, Lupe. Rogério Pedalada. O Rogério falou assim, ó, eu trabalho há 20 anos no Chapéu Brasil e não conheço essa história não, hein? Às vezes você tava de folga, hein? Mandou aqui, ó. Ou às vezes o Carlão também deve ter beijado sua mão. Né? Pode ser. Bom, 4 rapidinho, 4h54. Por que vai passar o Novo Horizontino, você disse hoje na nossa reunião de pauta, Júlio Nascimento? O Novo Horizontino é um time comandado por Eduardo Batista e tem jogadores que brilham no momento certo. Mas passa o Palmeiras. Tipo o Rômulo, né? Tipo o Rômulo. Já pensou se o Palmeiras cai com 2 gols do Rômulo, velho? E aí? Seria legal, eu acho. Seria a lei do ex sem ser a lei do ex? Legal por esse contexto. A lei do futuro, Fábio, né? Com todo respeito ao Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras passa, né, gente? Eu acho que o Palmeiras passa. Mas eu acho que não vai ter a mesma facilidade que o Bragantino deu pro Santos. Eu acho que vai ser mais duro. Vai ser um jogo 2-1. Vai vender mais caro. Vai vender mais caro a eliminação. Chaibi, se for eliminado. Como né? está a atmosfera neste momento em Palestra Itália, hein? Ele tá lá? Tá. Tô aqui nos arredores do Palestra Itália, muita gente vendendo chegando bandeira já, lá. né? Parando o carro, já procurando aqui vaga para parar. Chuva, bastante chuva nesse momento. 100 conto lá, velho. Tem pizza de 10 já ou não? Menos. Pizza de Oi? 10? Tem pizza de 10? Estacionamento a R$100 é um absurdo, Fábio Chay. Fala pra mudar isso aí, cara. É absurdo mesmo, em todo lugar, né? Mas se parar no shopping é vintão, viu? Lá em Itaquera eu paro no shopping. Vintão nada. Mas o Palmeiras tentando chegar à quinta final consecutiva aí no Paulistão, fato inédito na história do clube, né? Seria a 10ª na história. Como que é? Não entendi, o Chaibe. Palmeiras tentando chegar à quinta final consecutiva, fato inédito na história do Palmeiras. É monopólio, né? Futebol. Mas é monopólio Palmeiras e Carilli, né? Porque Carilli também, em Paulistão, ele chega em final de todas. E o Palmeiras nos últimos anos... Mas é que o Palmeiras trata como paulistinha, né? Se ele levasse a sério mesmo... Sim, isso é verdade. O Palmeiras tá invicto, né? Tá invicto, não perdeu pra ninguém. É o único. Mas sabe que esses invictos costumam perder quando não pode, né? Exatamente. Quando não pode perder, perde. Vamos pro intervalo, porque a gente precisa trazer o sarcófago já de William Cabelo aqui no nosso... Arena, na reta final do Arena, né? Pra terminar o Arena, né? É o grande finale. É grande finale, é isso aí. Vamos lá, intervalo, voltamos já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br.
Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10h30 da manhã. Espero vocês. Oferecimento cartão de todos, acesso à saúde de qualidade a preços imbatíveis para toda a família. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade? Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de R$ 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Arena CBN. Ai, 4h50 e alguma coisa, 4h58. De volta com o nosso Arena CBN. Vamos abrir o sarcófago. Fico imaginando a cena estourada. Porque no dia 28 de março de 93, o Guarani recebeu o 15 de Piracicaba. E aí? Só um minutinho. Nilson, de forma... Tá com moral, mas não. Isso é pressa, velho. Pressa pra ir embora pro feriado. É isso aí, Nilson. YouTube! Bonovox, Adam Clayton, uma das maiores turnês do Brasil foi no Morumbi. Fala um jogador do Guarani. Não. Um jogador do 15. Eu vou falar do 15. Então vai. O Alex. O Alex depois foi pro Velo Clube? Não sei, não lembro. Volante, Alex Volante. Que ano foi isso? 93. E aí, Júlio? 95. E aí, Carlão? Eu de 95 por causa do Alex. Então eu vou cercar. 93. 95. Vou de 94. E o Shaibe? E aí, Shaibe? 92, hein, Shaibe? Não, deixa o cara escolher. 95. Boa, 95. É o Júlio, O Júlio falou 90. Tá certo, então. Tá certo. Fechou. Vamos fazer o seguinte: youtube.com/CBN Campinas. A reportagem do jogo e quem tá no FM fica com áudio. O primeiro bom contra-ataque do 15 vem aos 10 minutos de jogo. Claudinho passa pela zaga e deixa para Fabinho, mas ele erra a pontaria e perde o gol. De novo Claudinho. Ele bate falta e deixa para Jorge Batata finalizar. A bola vai por cima do gol. Daí para frente só deu Guarani. Missinho lança para Luizão. O goleiro sai atrás do centroavante, que cabeceia, encobre Sidmar e faz o primeiro do Guarani. Aos 35 minutos tem mais. De um atraso de bola entre Edson Mariano e o goleiro Sidmar, Luizão de novo aproveita, vem por trás, estica a perna e manda. Sidmar não consegue defender. No segundo tempo, o 15 começa perdendo Biluca, que faz falta em cima do Tiba e é expulso. 1 minuto depois, André Beraldo lança para Pael. Ele tabela com Luizão, que encobre o goleiro. 3-0 para o Guarani. Mas a reação do 15 vem aos 24 minutos. Claudinho cruza para Dicão, que conclui de cabeça. Em seguida, Celso Luiz cruza para Claudinho. Ele é derrubado dentro da área. O juiz marca pênalti. Dicão vai para a cobrança e faz o segundo gol do 15 de Piracicaba. A tentativa de empate termina aí. O Guarani ainda aproveita o último minuto do segundo tempo. Valmir lança para Tiba. Alexandre tromba com Sidmar e o árbitro dá o gol para Tiba. Guarani 4, 15 de Piracicaba 2. Vamos lá, Cabelo.
Danilo, a ficha técnica do jogo. Jogão, hein, velho? 15 de Piracicaba 2. Você também foi bem no 15, né? Ô, todo mundo de ressaca lá em Piracicaba, você pega um 4-2 do Guarani. Era o que tinha. Vamos lá. Guarani 4, o 15 de Piracicaba de Sidmar, Kel, depois Laércio, Biluca, Edson, Mariano e Jorge Batata, Alex, Fabinho, depois Elvis e Pianelli, Celso Luiz, Dicão e Claudio, técnico Rubens Minelli. O Guarani, de Narciso, Gustavo, André Beraldo, Marcelo e Valmir, Missinho, Carlos Alberto Pael e Gilmar, Tiba, Luizão, depois Mauricinho e Alex, depois Robert, técnico Flamarion. Flamarion. Alguém acertou? Vocês não falaram. O Eliel Almeida ganhou. Pode fechar. Pra terminar a semana com chave de ouro, né? Pra terminar a semana, cara. Antônio Lupe, Novo Horizontino e Palmeiras. Quem passa? Passa o Palmeiras 2-1 e até segunda-feira. Mas como assim? Eu não venho amanhã. Por quê? Eu não quero, cara. Então tá bom. Lupe falou já que passa o Novo Horizontino. Fala que passa o Palmeiras. O Palmeiras. 2-1. E aí, Júlio? Palmeiras. Carlão? Palmeiras. O Shaibi? E vem. Olha lá. Tô Palmeiras. Que vem, olha lá. Assim como disse o grande nobre Bambam antes de encarar o Popó, o Novo Horizontino vai chocar o mundo. Bom fim de semana, senhores. Valeu, abraço. valeu. Tchau, tchau. Até amanhã. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br